Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus, o Filho de Deus, espero que sim. Aqui e agora eu vou compartilhar a terceira parte da série de mensagens bíblicas que vai mudar a sua vida nas cartas que escreveu o apóstolo São Pedro. Se sente pronto para ouvir o estilo de vida dos salvos em Cristo Jesus? Esse é o momento que você tanto esperava. Eu fico imaginando, Cristo Jesus salvou você para a santidade. Cristo Jesus salvou você do pecado e não no pecado. Cristo Jesus salvou você das paixões e da futilidade da vida, e não para viver outra vez nessas práticas pecaminosas. Aqueles que se converteram a Cristo Jesus receberam uma nova vida e precisam viver e andar em novidade de vida. Consegue entender? O apóstolo São Pedro relaciona agora salvação e santidade. Após o louvor a Deus pelas bênçãos da salvação pela fé em Cristo, o apóstolo São Pedro volta a sua atenção para as implicações da salvação. Em virtude de que Deus fez por nós, devemos viver de modo digno da nossa vocação. Somente é possível desafiar pessoas para uma vida consagrada a Deus se elas já renasceram de novo em Cristo Jesus. Quero que se lembre disso em sua jornada rumo à pátria celestial. Vou compartilhar agora 3 aspectos desse estilo de vida dos salvos em Cristo Jesus. Viver em santidade, viver com reverência e ainda mais viver em amor. Os salvos em Cristo Jesus precisam viver em santidade. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Os salvos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, precisam viver em santidade. O apóstolo São Pedro conecta a salvação com a santidade no versículo 13, quando inicia o parágrafo. Por isso, em virtude do que Deus fez por nós,
devemos viver de modo digno dessa salvação. A dádiva graciosa da salvação em Cristo Jesus deve levar-nos a uma conduta ajustada e compatível. A doutrina desemboca na ética. A teologia produz vida. Teologia são duas palavras gregas, theos e logo, estudo de Deus. No propósito de prosseguir em santidade, 3 verdades devem ser aqui observadas. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, a preparação para a santidade. A santificação é um processo que começa na conversão a Cristo e termina na glorificação. Nessa jornada, 3 atitudes precisam ser tomadas pelos verdadeiros cristãos. Prepare sua mente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, coloque a Bíblia em sua mente. Essa expressão é quase incompreensível para a percepção moderna da língua. Corresponde ao pensamento oriental metafórico. Na antiguidade, era necessário amarrar as vestes esvoaçantes. Do contrário, elas atrapalhariam o trabalho e estorvariam a batalha. Por isso, o ser humano antigo cingia as ancas, enfiando as pontas das vestes sob o cinto. Quero que se lembre disso. Os cristãos são facilmente prejudicados no trabalho e na vida por ideias esvoaçantes. Quer saber o que o apóstolo São Pedro está dizendo? Se prepare. Não permita que qualquer coisa atrapalhe seu entendimento. A palavra grega dianoia, entendimento, é um pouco diferente da palavra grega nous, normalmente usada para expressar o que entendemos hoje por mente. A primeira denota mais a mentalidade, aquilo que a mente produz. Cingir o entendimento significa, então, pensar em algo e tirar as conclusões apropriadas. Quero que se lembre disso. Em outras palavras, tendo em mente o que foi dito, tirem as implicações para a vida. Quem busca a santificação não pode dispersar-se com muitas preocupações e devaneios. Sua mente precisa ser firmada na santa palavra de Deus, a Bíblia, para
compreender os preceitos divinos. Você não pode se contentar com a fé medíocre e negligente, sem profundidade e sem reflexão. Pense nisso. Em segundo lugar, mantenha-se sóbrio. 1 Pedro 1,13. Sede sóbrios. Coloque a Bíblia em sua mente. Essa exortação foi repetida 3 vezes nesta epístola de Pedro. A palavra grega nepontes significa domínio próprio, especialmente com relação à bebida alcoólica. Essa é uma exortação dirigida contra qualquer embriaguez por álcool ou, de modo geral, contra qualquer tipo de êxtase dos sentidos. Ser sóbrio é estar no pleno domínio de sua capacidade racional. Aqueles que se entregam à embriaguez não têm a mente disposta para Deus. Ainda mais, ser sóbrio significa ser calmo, estável, controlado, ponderar as coisas. Realça que a mente deve estar livre de precipitação ou confusão, deve rejeitar a tentação de ser influenciada por bebidas e drogas intoxicantes. Deve permanecer alerta. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, espere na graça e esperai inteiramente na graça de Deus que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Coloque a Bíblia em sua mente. Diante das perseguições e dos sofrimentos pelos quais os cristãos estavam passando, o apóstolo São Pedro os encoraja a olharem para frente, para a recompensa futura, para a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, para a glória que os aguardava, a plenitude da salvação. Quero que se lembre disso. A palavra grega elpisso é uma forma verbal de elpis, que significa esperança. O objeto da esperança é a graça que nos está sendo trazida. O salvo em Cristo Jesus olha para o passado e contempla a cruz, onde seus pecados foram cancelados. O salvo em Cristo Jesus olha para o futuro e contempla a graça que está sendo preparada para a segunda vinda de Cristo Jesus, a parousia. Os cristãos foram justificados na cruz e na segunda vinda de Cristo Jesus serão glorificados. Entre a cruz e a coroa, entre o sofrimento do Calvário e a glória da parousia, eu e você, cristãos, precisamos esticar o pescoço e ficar na ponta dos pés, esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na segunda vinda do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus.
Quero que se lembre disso. O cristão vive no tempo futuro. Suas ações e decisões no presente são governadas por essa esperança futura. No momento que as circunstâncias ao seu redor estiverem sombrias e tenebrosas, você precisa olhar para o alto, pois as estrelas só aparecem quando está escuro. É precisamente nesse sentido que o cristão vive na esperança e suporta as provas e os sofrimentos, pois sabe que caminha para a glória eterna em Cristo Jesus. Como se sente agora? Nos 3 versículos seguintes, o apóstolo São Pedro adverte os cristãos a evitarem a conformidade com o mundo, insta-os a lutarem pela santidade e confirma suas palavras com uma citação do Antigo Testamento. Temos aqui, portanto, uma advertência, uma exortação e uma confirmação. No propósito de prosseguir em santidade, 3 verdades devem ser observadas. Em primeiro lugar, a preparação para a santidade. A santificação é um processo que começa na conversão em Cristo e termina na glorificação. Nessa jornada, 3 atitudes precisam ser tomadas. Em segundo lugar, o perigo, a santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Coloque a Bíblia em sua mente. Aqui há uma advertência. Filhos da obediência. É um linguajar semita. Significa algo como pessoas que são cunhadas integralmente pela obediência. Os cristãos foram salvos para a obediência. Por isso, os salvos são filhos obedientes. Como filhos, herdam a natureza dos pais. O cristão precisa viver em santidade. Nosso Pai é santo. Como filhos obedientes, o cristão não pode retroceder nem cair nas mesmas práticas indecentes que marcavam sua conduta quando vivia prisioneiro do pecado e no império das trevas. Naquele tempo, os desejos e as paixões constituíam o esquema determinante da sua vida e a sua norma de conduta. É incoerente, incompatível e inconcebível um salvo em Cristo Jesus amoldar-se às paixões de sua velha vida. Quero que se lembre disso. O salvo em Cristo Jesus é nova criatura. O apóstolo São Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Coloque a Bíblia em sua mente. O salvo em Cristo Jesus tem uma nova mente. A Bíblia diz que os cristãos têm a mente de Cristo. O salvo em Cristo Jesus tem um novo coração, uma nova vida, a vida eterna.
A vida no pecado é marcada pela ignorância. Mesmo aqueles que vivem untados pelo refinado conhecimento filosófico ainda estão imersos num caudal de ignorância. A expressão grega psyche matimenoi, não vos amoldeis, significa uma exortação a não entrar no esquema. Originalmente a palavra significa assumir a forma de alguma coisa a partir de um molde de encaixe. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Coloque a Bíblia em sua mente. Os cristãos são chamados a mudar de esquema, assumir o esquema de Deus, a nova vida em Cristo Jesus, transformando a pessoa por dentro, deve traduzir-se em novas expressões concretas de vida. Quero que pense nisso aqui e agora. Em terceiro lugar, o imperativo da santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Aqui temos uma exortação e uma confirmação. 3 verdades são aqui destacadas. Primeira verdade, a santidade é imperativa porque o Deus que nos chama é santo. O termo grego hagios, referente a Deus, traz a ideia de separado. Fala sobre a singularidade divina em relação a todo o resto. A sua distinção como aquele que é totalmente outro e ainda mais expressa sua perfeição moral. Deus chama você para ser seu filho e refletir seu caráter. Eu e você não fomos destinados apenas para a glória, mas para sermos semelhantes ao Rei da Glória, Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina de Cristo Jesus. Quero que pense nisso. Em segundo lugar, a santidade é imperativa, porque precisa abranger todas as áreas de sua vida. Nenhum aspecto de sua vida está excluído desse imperativo divino. Todo o seu procedimento deve resplandecer o caráter de Deus, a santidade daquele que o chamou do pecado para a salvação. Se tornar santo inclui ambas as noções sobre santidade, o elemento de separação em distinção do profano e o elemento ético ou moral. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a santidade é imperativa, porque é uma clara exigência das Escrituras Sagradas, a Bíblia.
O apóstolo São Pedro citou Levítico 11:44 para sustentar seu argumento. Sede santos, porque eu sou santo. O apelo à palavra de Deus, a Bíblia, serve para ratificar com autoridade o que foi dito. O apóstolo São Pedro não baseia sua exortação em seus próprios pensamentos, mas na palavra de Deus, a Bíblia. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. A palavra de Deus revela a mente de Deus de modo que você precisa entender. A palavra de Deus, a Bíblia, revela o coração de Deus de modo que você precisa amá-la. A palavra de Deus, a Bíblia, revela a vontade de Deus de modo que você precisa obedecê-la. O seu ser como um todo, a mente, o coração e a volição precisa ser controlado pela santa palavra de Deus, a Bíblia. Quero que se lembre disso. Eu continuo imaginando. Os salvos em Cristo Jesus devem viver com reverência. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Os salvos em Cristo Jesus devem viver com reverência. O apóstolo São Pedro passa da santidade dos salvos para a reverência que eles devem prestar a Deus. A segunda marca dos que receberam a salvação. Deus é Pai e ainda mais é juiz. Os cristãos são filhos da obediência, porém, isso não dá imunidade para viver desatentamente. Deus não é condescendente nem mesmo com o pecado de seus filhos. Deus tem filhos, mas não favoritos. Eu e você iremos comparecer perante o tribunal de Deus para prestarmos contas da nossa vida. Eu e você seremos julgados segundo as nossas obras. Intimidade não anula responsabilidade. O mesmo Deus que firmou com os cristãos, seus filhos, uma relação tão íntima, é o juiz, o Deus julgador da história. Quero que se lembre disso. Fique atento. A reverência de Deus
deve ser observada por 3 razões. Em primeiro lugar, o julgamento de Deus. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Vou compartilhar verdades importantes. O juiz, o Deus que julga, é o mesmo a quem invocamos como Pai. Não há incompatibilidade entre a paternidade divina e a justiça divina. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá direito de nos amoldarmos às paixões mundanas. O Pai e o juiz são a mesma pessoa. Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Anos de obediência não compram 1 hora de desobediência. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o caráter do juiz. Deus não faz acepção de pessoas. Seu julgamento é imparcial. Ele julga homens e mulheres, grandes e pequenos, doutores e analfabetos, com o mesmo critério de justiça. Deus não mostra favor por ninguém. Seja rico ou pobre, judeu ou gentil, escravo ou senhor, fique atento. Em terceiro lugar, o critério do julgamento. Deus julga a cada um segundo as suas obras. Não há imunidade, não há preferência. Deus não inocenta o culpado. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, as implicações do julgamento. Tendo em vista que seremos julgados, precisamos portar-nos com temor durante nossa peregrinação neste mundo hostil. Fica atento. Temor aqui é aquela reverência e respeito devidos a Deus e não uma sensação doentia do medo do castigo. Temor é a necessária antítese dialética à esperança cristã. O termo grego paroikia, peregrinação, revela que estamos fora de casa. Os cristãos são apenas residentes, estrangeiros, destituídos de muitos privilégios de um cidadão com plenos direitos. Nesse mundo não temos cidadania permanente. Eu e você somos peregrinos. Eu e você estamos a caminho da nossa pátria celeste. Eu e você precisamos ter cuidado para não plantarmos raízes neste mundo. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a redenção de Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia.
a redenção de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, esse fio escarlata, o sangue de Cristo Jesus, é o tema principal. No Antigo Testamento, o sangue de Cristo Jesus é prefigurado no derramamento do sangue dos animais sacrificados nos holocaustos. No Novo Testamento, o sangue de Cristo Jesus é derramado para nossa redenção. Você não é reconciliado com Deus por suas obras, méritos ou religiosidade, mas por meio do sangue de Cristo Jesus. A palavra grega para redenção nos remete à instituição da escravatura no antigo Império Romano. Todas as igrejas cristãs do primeiro século tinham 3 tipos de membros: escravos, homens livres e homens libertados. Quero que se lembre disso. As pessoas se tornavam escravas de várias formas: por causa da guerra, de falência financeira, vendiam-se a si mesmas, eram vendidas por seus pais ou já nasciam escravas. Um escravo podia obter libertação após um tempo de serviço ou principalmente mediante o pagamento de um preço de resgate. Esse preço deveria ser pago por outra pessoa. Portanto, uma pessoa libertada era alguém que já tinha sido escrava, mas agora estava livre. Fica atento nessas minhas próximas palavras. O preço do resgate. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, como fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fique de olho na Bíblia. O apóstolo São Pedro fala do preço da redenção, primeiro de forma negativa e depois de forma positiva. Negativamente, os cristãos não foram resgatados mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, ou os mais importantes meios de pagamento na época. Embora esses metais sejam nobres e duráveis, desgastam-se com o tempo e corrompem-se. Podem ser úteis no comércio, mas são inúteis para o resgate espiritual. Os metais são insignificantes para libertar os cristãos da antiga vida e possibilitar a nova. Nem todo o ouro da terra seria suficiente para resgatar uma vida do pecado e da morte. Eu e você estávamos na casa do valente, no império das trevas, na potestade de Satanás. Eu e você fomos arrancados da prisão do pecado, da escravidão do diabo e do terror da morte. O sangue de Cristo Jesus é o fundamento da minha e da sua salvação. A nossa salvação depende do sangue precioso de Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Se você não estiver debaixo do sangue de Cristo Jesus, não há esperança. Sem derramamento do sangue de Cristo Jesus, não há remissão de pecados. Suas obras são
suas obras não são suficientes para levar você ao céu, à pátria celeste. A igreja não pode levar você ao céu. Ela, entretanto, anuncia o glorioso evangelho de Cristo Jesus e aponta o caminho da salvação, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a condição dos resgatados. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 1 Pedro 1,18. Eu e você éramos não apenas escravos, mas levávamos uma vida vazia, improdutiva e sem propósito, um estilo de vida que passava de geração a geração. Esse fútil procedimento inclui a vaidade e ilusão sem sentido, aquilo que constrói um mundo de aparências em oposição à realidade. Por isso significa o falso, sem sentido e despropositado que se perpetua de geração a geração. A pessoa sem Cristo Jesus, mesmo cumulada de bens, é vazia. Não tem razão para a qual viver e morrer. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Terceiro lugar, o sacrifício do resgatador. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. 1 Pedro 1,19. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O apóstolo São Pedro não apenas lembra a seus leitores quem eles eram, como lhes traz à memória o que Cristo Jesus fez. Cristo Jesus derramou seu precioso sangue para nos comprar da escravidão da lei, do pecado, do diabo e da morte e para nos libertar para sempre. Resgatar significa libertar mediante o pagamento de um preço. Um escravo no Império Romano podia ser resgatado pelo pagamento de uma quantia em dinheiro, mas nós só podemos ser resgatados do pecado mediante o sangue poderoso e precioso do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero que se lembre disso aqui e agora. O apóstolo São Pedro evoca a libertação de Israel do cativeiro no Egito. Naquela fatídica noite, um cordeiro pascual foi morto no lugar de cada família. Seu sangue foi aspergido nos batentes das portas e sua carne foi comida com ervas amargas. A figura do cordeiro pascual contém dois pensamentos gêmeos: ser emancipados da escravidão e ser libertados da morte. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, descreve esse cordeiro mudo que foi imolado pelos nossos pecados, e João Batista aponta para Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías perguntou: onde está o Cordeiro? E João Batista respondeu apontando para Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No crucificado contemplamos o Cordeiro de Deus, no qual não apenas
se realizou a profecia messiânica de Isaías 53, mas se cumpriu o significado profético do Cordeiro Pascual, bem como de todos os sacrifícios que foram oferecidos no templo de Jerusalém. Cristo Jesus é o ofertante e a oferta, o sacerdote e o sacrifício. O Cordeiro de Deus não podia ter uma mancha sequer, nenhum pecado, ao pretender colocar-se no lugar das pessoas, sacrificar-se por elas e redimi-las. Unicamente Cristo Jesus atende a essa condição. Somente Cristo Jesus pode redimir a humanidade, o único puro e sem pecados. Cristo se entregou seu precioso sangue e fez tudo para nos resgatar para a vida eterna. Em quarto lugar, o plano eterno da redenção. 1 Pedro 1,20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Cristo Jesus é o eterno propósito de Deus. O apóstolo São Pedro deixa claro que a morte de Cristo Jesus não foi um acidente, mas o cumprimento de um plano, pois Deus a determinou antes da fundação do mundo. Aqui temos a majestosa visão de Deus como Redentor antes de ser Criador. O plano da redenção precedeu a criação do universo. Nosso resgate não foi uma decisão de última hora. Deus planejou nossa salvação nos effolhos da eternidade. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia diz, eu acredito. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Em quinto lugar, a manifestação do resgatador, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Cosmos. 1 Pedro 1,20. O Filho de Deus manifestou-se no fim dos tempos. Cristo Jesus inaugurou esse tempo do fim em sua encarnação e consumará esse tempo em sua segunda vinda, a parousia. Quero que se lembre disso. Em sexto lugar, o motivo da redenção. Porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu fico imaginando, Cristo Jesus veio ao mundo como Cordeiro substituto por amor de nós. Deus nos amou e não poupou o próprio Filho, Cristo Jesus, antes por tudo nós o entregou. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Fique atento. A fé em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Coloque aqui agora a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Deus
não é uma entidade, um ser abstrato e indefinido, mas aquele que atua com poder na história, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos e lhe deu glória. Você tem, por isso, motivos sobejos para depositar sua confiança em Deus. A fé em Deus vem por meio de Cristo Jesus. Deus ressuscitou Cristo Jesus e lhe deu glória, confirmando e aprovando sua obra redentora. A obra vitoriosa de Cristo Jesus dá a você confiança para colocar sua fé em Deus com total e segura confiança. Por sua morte, Cristo Jesus lhe emancipou do pecado e da morte, porém, por ressurreição, Cristo Jesus deu a você uma vida que é tão gloriosa e indestrutível como a sua própria vida. Pela triunfante ressurreição de Cristo Jesus, eu e você temos fé e esperança em Deus. Quero que se lembre disso. Aqui e agora. Os salvos em Cristo Jesus devem viver em amor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes resgatados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Coloque a Bíblia em sua mente. A terceira marca dos salvos é o amor. O apóstolo São Pedro dá duas razões eloquentes para a prática do amor. Quer saber o motivo que você precisa amar os irmãos da fé ardentemente com amor fraternal? Em primeiro lugar, você foi purificado. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, ektenos. Os salvos em Cristo Jesus foram não apenas redimidos da escravidão, mas purificados pela obediência à verdade. A verdade banha, limpa e purifica os cristãos. O propósito real da nova vida em Cristo Jesus é o amor fraternal. A palavra grega Filadélfia representa o amor entre irmãos e os outros membros da igreja são assim incluídos dentro da família, tornando-se irmãos no sentido próprio do termo. O amor é a marca distintiva do cristão, o apanágio do cristão, a prova insofismável do discipulado, a apologética final. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, você foi regenerado. 1 Pedro 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive
e é permanente. Coloque a Bíblia em sua mente. Se você tem uma nova vida em Cristo Jesus, tem uma nova natureza. Se você é participante da natureza divina de Deus, você ama, então precisa expressar essa filiação quando imita seu Pai Celeste. O amor é a marca do cristão, pois é a evidência mais eloquente da salvação. Eu e você fomos gerados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Antes de uma semente brotar, ela morre, mas a palavra de Deus, a Bíblia, não tem em si a inclinação da morte. Ela é viva, viva, viva e eficaz, e permanente, e conserva-se para sempre. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, sua vida neste mundo é passageira. 1 Pedro 1,24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. Coloque a Bíblia em sua mente. Toda a raça humana está carimbada pela transitoriedade da vida. A humanidade está destinada à morte. Nossa vida aqui é passageira. Nossas glórias aqui são desvanecentes. O melhor da nossa beleza ou do nosso poder é tão vulnerável quanto a flor e tão perecível quanto a relva. O homem besuntado de orgulho imagina-se grande e poderoso por sua força, beleza, cultura e ciência. No entanto, apesar de tudo isso, não passa de carne. Sua beleza é efêmera, como a flor, e seu poder fugaz, como a relva que se seca. Pense nisso. Em quarto lugar, porque a palavra de Deus é permanente. 1 Pedro 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Coloque a Bíblia em sua mente. A profecia de Isaías, citada pelo apóstolo São Pedro, gira em torno da natureza perecível de toda a carne, em contraste com a natureza imperecível da palavra de Deus, a Bíblia. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É a palavra que não pode falhar. A palavra eterna que orienta a amar os irmãos ardentemente de todo o coração, toda a alma e toda a força. Esta palavra é sempre viva, atual e oportuna. Cabe ao cristão obedecer à santa palavra de Deus sem detença e sem tardança. Como se sente agora? Se sente pronto e preparado para obedecer e viver de modo digno de Deus aqui e agora? Se sente pronto a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha, venha, venha aqui e agora para Cristo. Muitos benefícios advirão.